Bom dia, pessoal! Funegi na área e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. No vídeo de hoje eu vou trazer aqui para vocês uma experiência da minha vida, de como o racismo estrutural ele me afetou em diversas camadas, desde a minha vida ali na infância, adolescência, para respingar em quem eu sou hoje. Isso tem muito a ver no meu estilo de vida hoje, no que eu sigo e até mesmo o motivo de eu estar deixando o meu cabelo crescer. Tudo isso faz parte e eu vou contar aqui para vocês agora. Mas aí, o que seria racismo estrutural? Racismo estrutural, ele é a discriminação que está enraizada nos sistemas sociais. Quer dizer, já está na sociedade, a gente que é repassado de geração em geração e que às vezes nós continuamos repassando sem nem perceber, porque nós já crescemos com essa discriminação, com esse processo racial dentro da gente sem a gente perceber. Com pequenos comentários, coisas que lá na década de 80, de 70, os nossos pais ouviam. Naquela época não se falava sobre isso e passou para a nossa geração e assim nós vamos passando para outra geração e que continua aí, enraizado na sociedade. Não necessariamente está ligado a crime, né? Às vezes a gente só reproduz porque foi isso que a gente aprendeu, crescendo, vivendo. Eu, quando muito novo, em época de escola, lá na final da década de 80, início da década de 90, eu ouvia muitas coisas sobre cabelo de bombril, macaco, chimpanzé, esse tipo de coisa que me deixava um pouco mal, mas que sempre foi dito pra mim num tom muito de brincadeira, porque quando eu levava essas palavras para uma professora, para uma diretora, isso acontecia muito em escola, e nós sabemos que criança é um ser extremamente cruel. Quando tira para maltratar outra criança, de fato é muito cruel. Fazem muito mal, de fato. Eles fazem, de fato, para machucar, e eu passei muito por isso. E para mim, especificamente, era muito difícil passar por isso, porque todas essas reclamações, essas problemáticas que aconteciam comigo durante o ensino médio, ali ensino fundamental, ensino médio não, mas no ensino fundamental, né, ali na infância mesmo. Era difícil eu reagir porque como eu tenho a pele mais clara, tipo, eu levava para as professoras, para os diretores o que estavam acontecendo, né, ó, estão me chamando de macaco, estão dizendo uma frase que até hoje eu ouço, que é extremamente absurda, mas até hoje eu ouço que dizia assim, é catinga de negro. Fedor é fedor, não existe catinga de negro. A catinga do negro não é diferente da catinga do branco. E eu sempre ouvia muito, mesmo sem estar fedendo, tipo, se eu tivesse suado, aí já falava, Rodrigo vai feder a nego. Sabe, esse tipo de coisa me machucava muito. E quando eu levava para as professoras diziam, não, mas não ligue para isso, porque você não é negro. Então eu ficava nesse meio termo. Para ser ofendido, para ser xingado, para sofrer ali de fato a discriminação mais pura e mais bruta, eu era. Mas quando eu ia reclamar, reivindicar esse respeito, esse direito, eu não era. Então, isso tudo na minha cabeça fazia uma confusão tão grande. E assim eu fui crescendo. Assim eu fui crescendo muito sem saber como agir, sem saber como entender se aquilo era pra mim, se aquilo não era pra mim. Eu sempre passei muito por esse tipo de dúvida, esse processo conflituoso dentro da minha cabeça. Chegando na adolescência, aí veio o ensino médio. No ensino médio foi quando eu comecei a entender, a me reconhecer de fato como pessoa negra, como um jovem negro. Né? Porque os ataques eles começaram a ficar mais fortes, eles começaram a ficar piores e eu comecei a perceber, tanto que na época eu tinha alguns amigos também negros da época, né, que nós acontece muito hoje em dia, né, quando você fala viado, de você se empoderar dessa palavra. E a gente automaticamente, sem entender, sem nem saber o que era se empoderar, lá em 2000, 98 não se falava nisso, a gente se empoderou da palavra macaco, de tanto que a gente ouvia. Então, tipo, a gente chegava com
quando alguns desses agressores chegavam perto da gente, a gente já meio que falava, ô macaca, vem cá. Aí ela falava comigo, ô macaco, vamos lanchar. E nisso a gente trocava essas palavras entre si para tentar fazer com que ela não doesse mais. Ou pelo menos não doesse mais da mesma forma que sempre doeu, durante toda a infância, com todos esses ataques vindo dessas pessoas. Gente, eu resolvi gravar aqui em Espaço Aberto hoje. Vocês vão ver gatos andando por aqui, miado, porque eu quis sair um pouco de lá e vim mais para um espaço com luz. Aqui é meu jardim. Essas grades é porque se deixar aberto, as gatas vão destruir. Então, relevem, certo? É só no intuito de trazer um ambiente novo para vocês. E no que eu fui crescendo, também aí já alinhando ao assunto do vídeo passado, né, que foi sobre o candomblé. Daí então eu fui pesquisar a origem do candomblé, de onde veio, e descobri que era uma religião africana, de matriz africana, trazida pelos escravos durante a colonização. Eu fui aprendendo e entendendo tudo isso, e isso foi trazendo então o tal letramento racial para a minha vida. Né? Daí então eu fui entendendo e percebendo quão problemático eram algumas falas que eu ouvia. Algumas falas que eu ouvia não só fora, mas também dentro de casa. Por exemplo, minha mãe é uma mulher negra, mas ela nunca se entendeu como mulher negra. Ela nunca me entendeu como um homem negro. Ela é morena clara. Morena clara, na cabeça dela ela é morena clara, eu sou o moreno claro, mas a gente sabe que a realidade, a rua, eles não nos veem assim. Eles não nos veem assim. Quando eles forem ler, quando a polícia for ler a gente para uma abordagem, vai ler a gente como negro. E a gente sabe como funciona a abordagem contra negros. Quando eu for em uma loja que o segurança me acompanha, ele não vai me ler como moreno claro. Ele vai me ler como negro. Quando eu for ouvir ofensas sobre a minha cor, eu não vou ouvir ofensas tendo a minha pele lida como morena clara. Eu vou ter ofensas em direção à minha pele negra. Então sempre houve essa confusão de me verem de uma cor para algumas coisas, mas para me machucar, para me causar dor, me vem de outra cor. O candomblé, nos estudos, ele me ajudou muito nisso, no entender o meu local no mundo, entender a comunidade que eu estava vivendo ali, que eu estava conhecendo, entender quem eram as pessoas iguais a mim, de onde eu estava vindo. Como eu falei, o julgamento sexual no candomblé, ele já não existia tanto, como eu falei que eu percebia muito na Igreja Católica. Daí eu comecei a viver a conviver, no caso, com homossexuais e também com pessoas pretas, com muitas pessoas pretas e de classe baixa. Então, tipo, ali eu comecei meio que a entender como as coisas funcionavam e onde eu encaixava. E o que era o meu mundo, né? Onde era para eu estar naquele momento, eu aprendi a estar. E isso foi muito importante para mim. Muito importante para mim. E eu, de fato, eu nunca tive problemas meus, como eu sei que pessoas pretas da pele retinta, às vezes, sim, portanto, sofrerem com discriminação, com racismo, passam a se odiar, a odiar a sua cor. É um local de fala que eu não tenho, eu nunca passei por isso, até porque eu sei que as pessoas pretas retintas sofrem muito mais. A lupa em cima delas, o olhar em cima delas é muito diferente do que acontece comigo. O que acontece comigo, na verdade, é muito pouco se comparado ao que acontece com essas pessoas. Então, essa dor de olhar para si e se odiar, eu não tive. Mas existiram processos durante essa vida, durante a adolescência, que eram usados muito no tom de machucar, de deboche, principalmente quando era em relação ao meu cabelo. Eu fui adolescente nos anos 2000, né? Peguei ali o auge da cultura emo no Brasil, o auge. E eu andava com pessoas que eram ali meio emos, sabe? Mas eu não poderia ter o mesmo comportamento que eles. Qual era o principal símbolo de um emo? O franjão. Eu nunca fiz, porque eu não achei que iria ficar legal ter que alisar o meu cabelo e tal, mas também porque eu ouvia muito isso. Vai ficar horrível, vai ficar isso, etc e tal. Então, tipo, foi algo naquela época muito frustrante pra mim. Eu entender isso com meus 15, 16 anos,
era complicado porque eu não tinha esse letramento racial, sabe? Eu estava começando a entender as coisas. E nisso eu fui crescendo. Eu fui crescendo olhando o meu cabelo sempre como feio. Sempre como feio. Eu sempre cortei o meu cabelo na máquina um ou no máximo 2. No máximo 2, porque eu não me reconhecia. Eu olhava para aquilo. Eu lembro diversas vezes eu estar na frente do espelho, olhar e dizer: nossa, eu tô horrível, meu cabelo tá grande. E isso veio muito desse processo do racismo estrutural, enraizado nas pessoas e em mim também, do que eu cresci ouvindo do quanto o meu cabelo crespo ele é feio, ele é ruim, cabelo de bombril, esse tipo de coisa. Eu cresci ouvindo isso e eu passei a acreditar nisso, que é um terror. E inclusive esse ponto é algo que infelizmente ainda existe muito, eu ouço muito isso. Eu ouço muito isso e nem tanto com homens, viu? É principalmente com as mulheres pretas. Mulheres pretas sofrem muito ainda com isso. Diversas, em vários lugares eu vejo o pessoal sempre soltando piadinha, sempre falando. E para a mulher o cabelo, que é algo extremamente importante, né? Ali mesmo para a autoestima delas, viverem ouvindo isso. Isso ainda é muito real, infelizmente, e muito constante. Eu vejo muito isso acontecer. No que eu fui crescendo, ouvindo, acompanhando. Demorou muito, esse processo foi muito demorado. Na verdade, veio até agora há pouco. Eu resolvi mudar a minha estética ano passado, agora com 35 anos. Prestes a fazer 36, foi quando eu parei de cortar o meu cabelo em cima. Já vai fazer um ano. E veio muito assim de pessoas que eu passei a consumir conteúdos de pessoas pretas que falam sobre isso, que falam sobre essas dores, sobre essas cicatrizes que elas também passaram, que elas também viveram, e da gente se reconhecer e conseguir não só se reconhecer, mas se achar bonito como é. Conseguir tirar aquela imagem que eu tinha de quando eu me olhava no espelho, de achar horrível, nossa, como eu tô horrível, parecendo um monstro com esse cabelo, sabe? De quebrar isso e começar a entender o contrário, olhar e dizer: poxa, nossa, como eu sou bonito, como eu estou bonito, como o meu cabelo é bonito. Foi um processo muito, muito lento, mas que graças a essas pessoas que eu comecei a consumir na internet. Júlio Beltrão, Nathalie Neri, Gabi de Pretas e outros criadores, eu comecei a entender o meu local no mundo e que eu deveria me orgulhar disso, que eu não deveria ter vergonha, que eu não deveria achar feio, porque de fato não é. Não é vergonhoso, não é feio. Eu sou bonito, meu cabelo é legal. Hoje em dia, quando eu estou ali cuidando, que eu trato, eu vejo os cachinhos e digo: poxa, por que eu escondi isso tanto de mim? Há pouco tempo eu botei tranças, né? Quis colocar box braids, né? E, cara, eu fiquei lindo. Eu fiquei lindo, minha mãe amou, minha mãe hoje, ela já tem um letramento racial maior, eu trouxe muita coisa para ela, muita coisa que eu aprendi, eu sentando, jantando ou almoçando com ela, eu ia plantando aquela informação na cabeça dela para que ela passasse a entender. E hoje, minha mãe nasceu nos anos 50, minha mãe tem 73 anos, então tipo, é outra era. Então cabe a mim, que estou vivendo isso hoje no mundo mais atual, levar essas informações para ela, e é isso que eu venho fazendo. E eu fico muito feliz porque ela está absorvendo. Sabe, como eu já falei, meus pais, eles são pessoas muito abertas. Meu pai hoje é complicado dele entender essas coisas, eu nem levo para ele. Meu pai tem Alzheimer, que eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso, falando sobre a minha experiência com o Alzheimer do meu pai. Mas minha mãe, ela entende, ela consegue entender, ela consegue absorver. E isso sobre todos os assuntos. Então hoje ela já se entende como uma mulher negra. Ela vê coisas sobre tipo cabelo crespo, ela já acha bonito, coisa que antigamente ela dizia a mesma coisa, que era feio. Vai cortar que teu cabelo tá feio. Hoje, se eu cortar o meu cabelo hoje, é capaz de mãe bater em mim, sabe? Porque ela tá muito feliz, ela acha lindo o meu cabelo hoje em dia. E fala: reforma no vizinho. E fala o quanto é bonito, e fala o quanto combinou comigo. Então esse passo está acontecendo, eu vejo essa transformação na minha família inteira, e isso é muito legal. É legal, é satisfatório, sabe? Eu consegui observar as coisas mudando ali ao meu redor e trazendo uma satisfação que até alguns anos atrás eu não tinha, sabe? E que eu vou conseguir passar isso para meus sobrinhos, para o meu sobrinho neto e para várias outras pessoas com quem eu possa conversar e que também, claro, estejam dispostas e abertas a ouvir, né?
eu vim trazer essas informações meio que num tom, continuando os vídeos de apresentação, sabe? E trazer para vocês essa minha visão de como o racismo estrutural ele aconteceu na minha vida e me fez observar essas coisas. Esse processo levou um tempo na minha vida para eu abrir os olhos, para eu entender, mas que bom que uma hora veio, né? Que bom que eu não consegui, que eu não fiquei alienado a minha vida toda. Chegou o momento ali de eu me entender como pessoa preta, gostar do que eu vejo, me olhar no espelho, achar bonito o meu cabelo, que eu acho que essa sempre foi a maior questão em mim. Eu nunca me incomodou o fato de eu ser gago, nunca me incomodou o fato de eu ser gordo, nunca me incomodou de fato, mesmo com piadas que eu via a vida toda, eu achava aquilo super idiota, mas em questão racial, principalmente quando mexia, falavam sobre o meu cabelo de bombril, era algo que me doía muito, sabe? Me doía muito. E também a frase catinga de negro, isso me dói muito, me dói muito, me dói muito. E eu me comprometi comigo mesmo a tentar mudar isso de alguma forma, sabe? No meio em que eu vivo mesmo. De eu ouvir alguma coisa, eu rebater, eu falar, ó, isso não é legal, dizer isso. Mas é uma proposta que eu tenho pra vida, sabe? Assim, eu resolvi participar dessa mudança, ou tentar fazer com que ela aconteça, pelo menos no meu mundo, que eu acho que é muito como funciona. A gente não consegue mudar o mundo inteiro, mas ali, o nosso redor, o nosso mundo, né, as pessoas ali que estão perto da gente, a gente consegue falar com elas e tentar levar essas informações de que não é legal dizer isso, que machuca pessoas. E é isso que eu estou tentando fazer hoje em dia. E como eu disse, gente, é só a minha experiência, tá? Eu estou contando um pouco como funcionou e muito raso, de forma muito rasa, no título de conhecimento para que vocês me conheçam. Faz parte ali ainda do meio de apresentação para vocês, sabe? Então, eu quero muito saber a opinião de vocês sobre isso. Se vocês sofreram, se vocês entendem o que é racismo estrutural. Peço a vocês que tentem pesquisar, não custa nada, gente, é de graça. A gente pesquisa na internet umas coisas tão bobas. Não custa nada tirar um minutinho e ir ali no Google, olhar racismo estrutural, o que é racismo estrutural. E procurar se informar e entender o que acontece com as pessoas ao nosso redor, até mesmo na nossa vida. Eu acho muito, muito importante a gente ter essa consciência, esse letramento. E entender como as coisas funcionam, principalmente no Brasil, que é um país extremamente racista. E aí eu nem estou falando no âmbito do racismo estrutural, estou falando no âmbito ao que refere a crime mesmo. Então é muito bom a gente estar por dentro dessas informações para poder entender. E para quando for falar, não falar merda. É isso, gente. E venho aqui outra coisa. Eu não quero só falar de assuntos sérios. Eu tô passando por esses vídeos, que é um vídeo de apresentação ainda, me apresentando, dando a minha opinião, mas eu vou mudar isso, tá? Eu quero falar sobre coisas divertidas também. Eu quero falar sobre teorias da conspiração. Eu quero falar sobre famosos. Eu quero falar sobre fofocas. Eu vou cozinhar aqui, fazer vídeos de culinária. Então, se vocês puderem me ajudar aqui. Então é isso, gente. Eu vou continuar daqui que o celular ele superaqueceu por causa do sol ali. Então, continuando, se vocês puderem me ajudar aqui embaixo com dicas de vídeos, ideias do que vocês queriam ver aqui, o que seria legal, o que não seria legal, eu vou ficar muito feliz. Tá certo, gente? Conto muito com esse apoio de vocês aqui embaixo nos comentários, curtindo, compartilhando, se inscrevendo no canal, ativando o sininho. Me ajudem nessa empreitada aí. Queria terminar o vídeo ali, mas como eu disse, eu não consegui porque o celular superaqueceu. Mas espero que vocês entendam. Foi só no intuito de conseguir um lugar diferente para gravar. Beijo grande para vocês e até a próxima. Tchau!